Bom, sou Vanessa Aquino, professora do curso de Bacharelado em Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também sou vice-líder do grupo CEPIA, URGS, Preservação, Memórias e Acervos, que atua desde 2018 aqui na Sociedade Polônia de Porto Alegre. E, infelizmente, essa instituição tão cara para nós, do grupo CEPIA, foi atingida fortemente pelas enchentes que assolaram o nosso estado e principalmente aqui Porto Alegre, região metropolitana. A Sociedade Polônia fica na Avenida São Pedro, aqui no bairro São Geraldo, no 4º distrito, e teve o seu espaço térreo totalmente inundado pelas águas contaminadas da enchente. E nesse térreo ficava a sala da secretaria da instituição, que tinha ali muitos arquivos, documentos de associados, né, documentos, fichas, enfim, papéis manuscritos e outras, livros-ata e outras informações de uso assim corrente da instituição, mas também de um caráter bastante histórico e importante. Então, nesse sentido, assim que a instituição conseguiu acessar o seu prédio, que ficou em torno de 20, um pouco mais, né, de dias submerso, literalmente, nessas águas, fizemos o contato, né, fizemos as orientações necessárias para que a equipe da instituição pudesse tomar as medidas emergenciais, né, naquele momento. Então, se conseguiu congelar muitos materiais a partir de orientações, né, de profissionais da área de conservação e restauro, e também que estão, né, no grupo SOS Acervos e que fazem parte, por exemplo, da Universidade Federal de Pelotas, que vem, né, nos embasando, assim como outras universidades que possuem esse curso, e vem nos embasando nessas ações emergenciais e urgentes, né, de estabilização desse material contaminado. Então, essa foi uma ação feita pela instituição no primeiro momento, e num segundo momento, assim que acessaram e tiveram os espaços, né, minimamente organizados, a equipe da URGS, né, principalmente do curso de Museologia, né, do CEPIA, se engajou nessa retomada, e a gente organizou, né, metodologicamente, em algumas etapas, essas ações de salvamento e recuperação desses acervos. Então, aqui nesse espaço, a gente está, né, com bolsistas, né, da museologia, da história, da arquivologia, também de outros cursos da universidade, como pedagogia e biblioteconomia, atuando, né, no salvamento e na recuperação dos acervos. Nesse momento, a gente também está usando todas as técnicas necessárias, né, para secagem desse material. Então, a gente vai fazendo, quando são livros, né, quando são materiais, né, que estão juntos, a gente vai fazendo o entrefolhamento, né, com papéis absorventes, e a gente tem usado as placas de celulose que foram doadas, né, pelo grupo da UFPEL, né, justamente dentro da iniciativa do SOS Acervos, para que a gente pudesse, então, muito rapidamente, com essas placas, né, de celulose, poder absorver, né, e secar esse material, né. Então, esse é o nosso movimento nesse espaço aqui. Então, a gente está cuidando, né, secando muito detalhadamente. Então, é um trabalho técnico muito manual, muito delicado, que exige, né, toda uma orientação para que os bolsistas, né, e nós mesmos pudessem, e as profissionais da instituição pudessem seguir fazendo esse trabalho, perdão, né, ao longo das semanas, né. Então, é um trabalho a médio e longo prazo. A gente está nessa etapa, então, aqui fazendo esse salvamento, né, colocando esses materiais, né, individualizando eles justamente para a secagem, para uma terceira etapa, né, que é a etapa de recuperação, e que depois vai ser realizada uma futura etapa, né, talvez a terceira e quarta etapa, que é novamente o tratamento técnico. Existem alguns documentos que a gente já identificou e estão separados, que precisam ser analisados por restauradores, justamente porque estão ali bastante comprometidos. Então, a gente também tem buscado essas orientações, e a instituição tem buscado também auxílios e recursos financeiros para poder contratar esses profissionais, né, que infelizmente nós não temos na universidade. Então, a nossa ação realmente foi muito urgente no sentido de salvar esse material e buscar garantir, né, a preservação dessa materialidade. Sobretudo, são documentos em suporte de papel, o que nos exige, assim, um cuidado, assim, manual muito delicado, um cuidado manual com todos a atenção, né, que requer, não é, a fragilidade dessa materialidade, e também sempre cuidando fortemente a segurança individual de cada um.
Então a gente tem priorizado, né, pelo uso dos EPIs nessas nossas ações, tanto é que um primeiro momento foi não ficar no espaço contaminado, então a gente trouxe esse material para uma outra sala, né, que foi preparada para tal, e também após a secagem a gente redireciona esse material seco para um outro espaço, justamente para não ficarem nesse mesmo ambiente. Eu sou a Gabriela, eu trabalho na Sociedade Polônia já faz 10 anos, e eu estou ajudando o pessoal da URGS a fazer o salvamento dos documentos, com o processo depois deles estarem congelados, retirando folhinha por folhinha com a pinça, para verificar, para não se perder nenhum dado e tentar continuar a preservar as nossas fichas de associados, que essas são as fichas de associados. A gente até o momento encontrou em material físico desde 1930, então até agora é o mais antigo. A sociedade ela é de 1896, mas naquela época o pessoal não tinha muito hábito assim, de preservar. Então, desde 1930 a gente tem fichas de sócios, tem registro de nascimento, fotos. Então, a gente está fazendo esse trabalho porque o papel ele ainda está muito sensível, né? Então, a gente está indo de pouquinho em pouquinho para conseguir tirar inteiro. Já conseguimos salvar praticamente quase tudo. E aí, isso que a gente está fazendo. E a gente coloca aí. Ele sai inteirinho e deixa secar, e depois a gente faz a higienização dele completamente seco para poder fazer o arquivamento específico. Eu sou a Débora, eu sou estudante do curso de museologia, né? Faço parte do grupo SOS Acervos, né? Então a gente está fazendo esse trabalho de recuperação desses documentos que são importantes aqui para a Sociedade Polônia, né? Basicamente, esse material que eu tô trabalhando, ele é um material que os documentos estão todos congelados, então a gente vai fazendo a separação de cada documento muito delicadamente, até pela questão da materialidade, né? Por ser muito frágil. Então, à medida que a gente faz a separação, a gente deixa cada documento secando, né? A gente utiliza um método de secagem a seco, e depois que faz todo o processo de secagem, a gente separa esses documentos secos e aí eles vão para outro processo, né? Então, é um trabalho bem manual, minuciosamente, e a gente utiliza todas as técnicas, né, de preparo com bastante cautela, porque os documentos eles estão muito úmidos, né? Como vocês podem observar, às vezes é um pouco difícil para ser removido, né? Cada página por página. Então tem sido esse trabalho desde que a gente iniciou esse processo de salvamento dos acervos, né? Então tem sido uma experiência bem interessante, de alguma forma, para poder minimizar os impactos causados, né, pela chuva. Então, de certa forma, a gente está colaborando com as instituições culturais. Eu sou o Eduardo, sou estudante de História da URGS, sou bolsista do Grupo Sépia e hoje estou aqui trabalhando na Sociedade Polônia, junto com a professora Vanessa, junto com outros integrantes do grupo. Nesse momento eu estou interfolhando um livro, é o terceiro livro que está sendo interfolhado hoje, que a gente já vem fazendo esse processo desde que a gente começou o trabalho aqui, por conta de como eles foram atingidos pela chuva, tem alguns mais danificados que outros. Então a gente tem que fazer esse processo para secar o máximo possível, para daí passar para o restauro. Como dá para ver aqui, tem alguns que algumas páginas estão bem danificadas, que vão ser levados para restauro depois. E por enquanto a gente está fazendo esse trabalho. E acho que é importante até pela questão do meu curso. Esse lugar é um lugar onde tem muitos acervos importantes para o estudo da história. E eu acho que é isso. Bom, e aqui nesse espaço, né, nessa segunda sala, né, depois daquele espaço ali de salvamento emergencial, de secagem, a gente passa os documentos já secos para esse espaço,
Então, algo que é importante, né, que a gente tem cuidado muito, é essa secagem naquele ambiente, né, de forma natural, né, à sombra. Vocês puderam ver ali que não tem nenhum material que está sendo usado para acelerar esse processo de secagem, então a gente tem cuidado muito isso para ser algo natural, principalmente os documentos que estiveram congelados. E aqui a gente está com esse material, né, em processo de uma etapa de recuperação. Então a gente vai remover, né, todos os elementos externos, né, que estão causando, né, que podem causar mais situações de deterioração, como os grampos, os clipes metálicos, enfim, algum plástico que esteja junto, né, então que vai acumular um pouco mais de sujidade em função desse tempo que ficou de molho nessas águas. E num terceiro momento, uma terceira etapa, a gente vai fazer o tratamento técnico desses documentos. Então, a gente vai higienizar esses documentos, né, uma higienização mecânica, seco, fazer todo um processo de planificação. A gente vai buscar digitalizar esses documentos na medida do possível, né, como uma forma, né, de também preservar digitalmente essa documentação. E também iremos acondicionar esses documentos, né, com papéis especiais, papéis neutros, né, que garantam a longevidade dessa documentação. E eles vão ser armazenados, né, a princípio a gente já tem aqui umas caixas de polionda, a gente vai buscar também outros materiais mais neutros para poder acondicionar ele nos armários metálicos que futuramente eles irão ser guardados. A ideia também, né, é de repensar o lugar dessa documentação, né? O arquivo da instituição não foi atingido, né, o arquivo permanente, o que é uma ótima notícia, assim como seu acervo histórico e bibliográfico e museológico, que fica nos andares mais acima. Mas esse acervo que estava ali na secretaria, que ficava, né, mais à mão, né, no cotidiano da instituição, ele também vai precisar ser deslocado, transferido para outro lugar. Isso é algo que a instituição já está pensando, né, numa outra sala, numa sala que não fique no térreo, que não tenha esse risco de um futuro, né, sinistro que pode acontecer. A gente sabe que, infelizmente, essa situação pode vir a se repetir. Então, aqui na nossa cidade. Então, esse é o nosso movimento aqui na Sociedade Polônia, sempre acreditando fortemente no papel da universidade pública, gratuita e de qualidade, que visa estar sempre a serviço da sociedade. Então esse é o nosso papel, essa é a nossa função social, e nós da URGS, né, do CEPIA, estamos muito engajadas nessas ações.